Quero pedir para cada um de vocês que está abrindo as suas Bíblias, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24, amém? Deixa a sua Bíblia aberta, Mateus 7, 24. Você que achou, feche os seus olhos, amém? Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, por este momento, Senhor. Senhor, momento, Senhor, onde nós vamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Pai. Então, Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, nessa noite, Pai. Os nossos ouvidos espirituais, Pai, para ouvir, Senhor, e compreender a Tua palavra, Pai. Senhor, fala conosco, Senhor, de uma maneira especial, Pai. Senhor, eu quero Te pedir, Pai, tudo aquilo que venha, Senhor, atrapalhar, Senhor, a cada ouvinte, Senhor, o cansaço, Senhor, o dia a dia, o estresse, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Pai, para que a palavra, Senhor, possa ser semeada, Pai. Para que a palavra venha a ser lançada, Senhor, a cada coração, Pai. Senhor, e que possamos desfrutar, Senhor, de Ti, Senhor, mais uma vez, mais uma noite, Pai. Então fica conosco, Senhor, aquece os nossos corações, Pai. Uma noite fria, Senhor, mas a Tua presença, Espírito Santo, ela é real. E a Tua presença, ela nos aquece. A Tua presença, Senhor, nos fortalece, Pai. Então não faça diferente, Senhor, nessa noite, Pai. Esteja conosco. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Amém. Mateus 7, 24 vai dizer assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Podei vos assentar. Mais uma vez eu quero ser breve, eu quero ser objetivo, e o tempo também já se passou. Então, nesse cenário aqui, onde Jesus se encontra, ele lança duas histórias sobre aquelas multidões, Emerson. E ele vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio. Então, existe duas pessoas aqui. E nessa noite você vai se enquadrar em uma dessas. Amém? Então entenda que o dia mau, ele vem para qualquer um, Maurício. Haja visto que ou nós já passamos esses dias maus, jovens, ou vocês estão passando, ou você irá passar por esse dia mau. A tempestade, a chuva, o luto, o desemprego, ele vem sobre as nossas vidas. Enquanto eu e você estiver vivendo aqui nesse cenário, ou aqui nesse mundo, nós vamos passar momentos de aflições, momentos de dificuldades, momentos onde nós vamos se entristecer. Mas se você ouvir estas palavras, as palavras de Jesus, guardá-las e praticá-las, você vai estar firmada na rocha. Você sabe por quê? Porque Jesus é essa rocha. Jesus, jovens, Ele é essa rocha, e a Bíblia vai dizer que Ele é a rocha inabalável. Então, ainda que o meu dia, o seu dia, ainda que os dias venham a se passar, e aconteça coisas ruins sobre nós, ainda que venha maremoto, terremoto, tempestade,
Se eu e você ouvir as palavras de Jesus e guardar e praticar, eu e você vamos estar alicerçados na rocha. Entenda que existem pessoas, Robson, que passam momentos de dificuldade, passa luto, chora, mas ela não se abala, porque ela está alicerçada na rocha que é Cristo. Então nós temos uma rocha que é inabalável. É por isso que nós vamos passar momentos de dificuldades, nós vamos passar momentos difíceis, mas se nós ouvirmos a palavra de Deus e praticar, nós vamos estar que nem o nosso Senhor, inabalável. Então existem dois cenários: aquele que ouve e as pratica. Mas Jesus, Ele é mestre, e Ele dá esse ensinamento sobre aquela multidão. E sabe, Jesus, Ele quer nos ajudar, Jesus, Ele quer nos orientar a passar de ouvinte, porque os mestres da lei, eles falavam da palavra de Deus, eles ministravam jovens da palavra de Deus, eles tinham a Bíblia na mão, mas eles não praticavam. E Jesus, Ele vem nos chamar a atenção nessa noite, Ele vem nos alertar para que eu e você possa passar de ouvinte e possa passar agora a praticar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus vai dizer assim em Hebreus 4:12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração do homem. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder, Robson, de adentrar em nossos corações e discernir os nossos pensamentos. Então ouve a palavra de Deus nessa noite. Não somente ouça a palavra, mas sai daqui e pratica ela, porque eu quero liberar uma chave sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela vai fazer que eu e você viva a palavra que já nos foi liberada. Então entenda, Jesus, Ele já liberou essa palavra há 2000 anos atrás, e isso tem servido para o meu dia a dia, o seu dia a dia. A palavra, ela já foi liberada, então viva a palavra liberada. Isso é forte, porque quando Jesus, Ele vai dizer para Lázaro, quando ele estava morto, fazia 4 dias, Jesus libera uma palavra, e essa palavra é poderosa, porque Lázaro, mesmo estando morto, quando ele ouve a voz do Cristo, ele ressuscita, e ele sai dali daquela tumba. Então a palavra, ela é viva e eficaz. E se eu e você viver essa palavra, jovens, eu e você, nós vamos ter vida, e vida em abundância. Viva a palavra liberada. Sabe, a Bíblia fala de uma história, e eu falei aqui na quarta-feira, de um homem chamado Pedro, da pesca maravilhosa. E quando ele estava pescando a noite toda, cansado, fadigado, Jesus, após de ter ministrado a palavra, Jesus fala para ele: Pedro, volta e lança a rede no mar. E ele fala: baseado na tua palavra, Jesus, eu lançarei. Então a palavra, ela foi liberada. E se você pegar essa palavra liberada, você vai viver milagres, você vai viver coisas grandiosas, porque a palavra, ela é liberada sobre as nossas vidas. E hoje, Robson, nós temos acesso à palavra de Deus. Jovens, vocês têm acesso à palavra de Deus. Vocês têm acesso à palavra no celular, vocês têm acesso nos seus lares, você tem acesso no YouTube. Só basta querer ouvir a palavra e praticá-la. Porque quando você praticar a palavra, essa palavra vai fazer que você tenha raiz. E essa raiz não é uma raiz qualquer, ela vai estar alicerçada na rocha, porque a rocha, ela é inabalável. Então viva essa palavra, jovem. Viva essa palavra que já foi liberada.
Essa palavra que é liberada culto após culto, que é liberada ensinamento após ensinamento. Essa palavra que é liberada através da liderança. Sabe, vocês têm um líder, tanto aqui na igreja espiritual, como também nos seus lares, seu pai, sua mãe. E sempre eles estão lançando a palavra, porque a palavra ativa, ela é poderosa. É quando nós recebemos a palavra e agora nós começamos a praticá-la. E isso é forte. Porque se eu e você vivemos a palavra liberada, agora nós vamos passar de ouvinte e vamos começar a praticar a palavra de Deus. E isso é forte, porque se nós praticarmos a palavra de Deus, igreja, isso vai nos dar autoridade. Autoridade para poder falar e viver daquilo que nós vivemos. Sabe, Maurício, quando você tem autoridade, quando você viveu algo da parte de Deus, você tem autoridade para falar daquilo porque você viveu aquele assunto. É como se eu estivesse enfermo e fosse curado. Agora, eu vou poder falar com autoridade que eu fui curado para os enfermos, porque eu vivi aquilo. É como se você estivesse passando por momentos maus, momentos de dificuldade, e suportasse aquele momento e passasse aquele cenário. Agora sim você tem autoridade para falar disso. Agora você tem autoridade para falar daquilo que você viveu, para ajudar aquelas pessoas que estão vivendo aquilo que você já viveu. E essa autoridade, ela vai fazer que você ajude outras pessoas. Sabe por quê? Porque a palavra vivenciada, quando vivemos a palavra de Deus, tanto em tempos difíceis ou bons, isso gera esperança para outras pessoas buscarem a viver a palavra. Então quando você vive, Tom, um cenário difícil, mas você vive a palavra, arrisca, jovens, você segue a lei de Deus, mas você está passando um momento difícil, você está passando um momento de dificuldade, mas você é vitorioso, porque a turbulência, ela tem um período para iniciar, mas também para acabar. E quando as pessoas verem isso, Eduardo, elas vão ver, e isso vai gerar nelas esperança, porque elas vão ver que vocês praticaram a palavra, agora vão fazer que elas praticam também a palavra. Então quando você pratica a palavra de Deus em momentos difíceis, isso gera esperança no coração de outras pessoas. Sabe, Raíssa, é quando você está passando por um momento difícil, mas você vive a palavra de Deus, isso vai fazer que a Gabi, que está do seu lado passando por momento que você passou, mas isso vai dar esperança a ela, a vencer também. Então, quando nós vivemos a palavra de Deus, isso gera esperança nos corações das pessoas. E essa autoridade, ela nos dá poder para avançar, poder para desfrutar do milagre, do sobrenatural da parte de Deus. Então viva a palavra, desfrute dela, porque a palavra, ela é alimento para mim e para você. Quando nós estávamos na quinta-feira na casa de paz, e ali eu falei para o Elton e para a Daiane, e eu costumo dizer isso em tudo, aonde eu vou, que tudo que nós precisamos, né, nós somos completados em Deus, porque Deus nos completa. Porque se nós temos sede, Ele nos dá o que beber. Jovem, se você está faminto, Ele é o pão da vida. Então se você está enfermo, Ele é a cura. Então se você está precisando de refúgio, a Bíblia vai dizer que Ele é refúgio e fortaleza, socorro presente no momento da angústia. Ei, tudo que você tem falta, jovem, tudo que tem falta em ti, você é completado em Deus, porque Ele supre as suas necessidades, Ele supre o que você tem falta. Então seja completado nele, viva a palavra dele, e deixa essa palavra te preencher, deixa essa palavra tirar todo o vazio que tem dentro de você. Viva a palavra de Deus. E essa palavra, pastor, ela forma uma ponte
nos dias, Robson, em que vivemos. Porque quando nós vivemos a palavra, nós temos, sabe, nós não temos mais medo. E isso nos dá segurança, Maurício. Porque se você atravessar uma ponte, debaixo dessa ponte pode ter um mar ou pode ter um abismo, o que for. Aquela ponte, ela vai te dar segurança para atravessar. Então quando você vive a palavra de Deus, você está seguro em caminhar e ir adiante, porque ela forma uma ponte para você viver o sobrenatural. Então viva a palavra em tempos difíceis. Viva a palavra em cenários aonde não é favorável, porque isso vai gerar uma ponte para que você passe aquele momento e contemple um milagre da parte de Deus. E se nós entendemos, é isso que Deus quer. Porque esse cenário onde nós lemos é um cenário que ele vai bater tanto para aquele que não pratica, para aquele que é praticante. Você vai passar momentos difíceis. Você vai passar momentos aonde você vai precisar de ajuda. Mas sabe, o que vai te deixar de pé, o que vai te fortalecer, é quando você pratica a palavra de Deus, jovens. Porque vocês vão estar alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Então é por isso que nós temos que praticar a palavra. Nós temos que viver a palavra, nós temos que desfrutar da palavra de Deus, porque a palavra é vida, a palavra é alimento. E se você entender, a Bíblia fala de uma narrativa, Maurício. Então nós entendemos que a palavra ela já foi liberada sobre nós. Então agora nós passamos de ouvintes, Dani, e começamos a guardar e praticar. Mas a Bíblia, ela vai falar de um cenário aonde um jovem pelo nome Isaías, a Bíblia fala que em Isaías 6, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, e cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra se encheu da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio da fumaça. Ei, Isaías, agora a Bíblia vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, você sabe o que eu entendi com essa palavra, Maurício? É que naquele cenário havia morte, naquele cenário agora viveu caos, desespero, porque eles estavam fazendo uma transição de um reinado para o outro. Então, naquele ano, o Senhor levou Isaías ao céu. E você sabe o que é interessante? Deus estava mostrando, né, para Isaías que enquanto aqui na terra havia momentos de luto, momentos de morte, momentos de dificuldade, lá no céu o Senhor estava lá e o teu trono estava inabalável. Enquanto o trono da terra estava sendo ocupado por alguém, agora lá no céu com Isaías, o trono está sendo ocupado por Deus e não vai ser substituído por ninguém. Enquanto aqui na terra eles choram, eles se entristecem, lá no céu a alegria no Espírito. Enquanto eles se calam, enquanto eles estão calados, não conseguem adorar a Deus, ei, os anjos estão a todo momento: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ei, você sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus todo momento está levando a humanidade para o céu, mostrando que o céu é melhor do que a terra. Porque nós sofremos, nós choramos, mas lá no céu não. Enquanto aqui está sendo abalado pela morte de um homem, lá está inabalável o trono de Deus. Ei, o céu, jovem, Deus sempre vai estar mostrando o céu para vocês, porque é para lá aonde nós vamos, é para lá aonde nós devemos ir. Mas porém, não é fácil. Só basta você viver a palavra, cumprir ela, executar ela,
que os céus espera eu e você. Então naquele cenário, pastor, agora Isaías, ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, sabe? A Bíblia vai dizer, Maurício, e eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, e havia tirado do altar com uma tenaz, como ele tocou na minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Quando Isaías agora, ele vê Deus, quando ele está nesse diálogo com Deus, ele vê a condição que ele estava, ele vê a real condição aonde ele estava, jovens. É por isso que eu quero te dizer nessa noite, se reconhecemos as nossas condições, certamente Ele nos enviará para as nações. Ei, quando você conhece a pessoa de Cristo, quando você conhece a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Deus, isso tem que mudar algo em você. Isso tem que constranger você, porque na presença de Deus, né, não existe máscaras, na presença de Deus não existe capa, na presença de Deus não é engano. Deus, Ele te conhece, jovem, Ele conhece você desde o ventre da sua mãe, Ele já te chamou, já te escolheu, já te designou para as nações. Então não tem segredos na presença de Deus. Não tem como eu enganar o meu pai e a minha mãe, enganar a Deus. Porque quando Isaías, ele vê a glória de Deus, agora ele reconhece a condição que ele está. Será que você consegue reconhecer a condição que você está nessa noite? Será que você conhece e reconhecer a real condição que você se encontra? Porque a presença de Deus é real. Deus está aqui. Ei, Espírito Santo, Jesus, sabe, Ele habitava num povo de lábios impuros. Então eu entendo que naquela época, antes de Isaías vir a vida, o povo já tinha os lábios impuros. Então esses lábios impuros é que eles adoravam a outros deuses. Eles não exaltavam o Deus de Israel. Mas agora Isaías nasce e adquire esse pecado, Maurício. Isso é como se fosse maldição hereditária, que passa de gerações a gerações, que passa de pai para filho, e filho, e assim adiante. Sabe, existe trauma, jovens. Existem pecados que estão relacionados a traumas que nós sofremos. Abusos pecados que estão interligados nesses traumas, sabe? E quando nós estamos traumatizados, ou abuso psicologicamente, jovens, que muito tem acontecido nos dias de hoje, sabe? Aí, né, eu entendo que é difícil passar por traumas, seja qual for, e você ainda conseguir ver Deus em meio àquele cenário, porque normalmente as pessoas culpam a Deus, ou elas afastam, pastora, do caminho do Senhor, e começam a viver uma vida lá no mundo, lá fora, se culpando, Maurício, achando que aquele momento, aquele cenário que ela viveu, fosse culpa dela, mas na verdade não é culpa sua, não é culpa sua. O maior culpado é aquela pessoa que causou esses danos a você. Então existem pecados que são interligados a traumas. Mas nessa noite, jovem, se você está nessa condição, a presença de Deus, assim como estava com Isaías, ela está aqui nessa noite. E se você reconhecer a sua condição, e se você olhar para dentro de si, e se você falar, olha, eu pequei contra ti, Deus, Ele não irá te julgar. Deus, Ele não irá trazer sentenças sobre você. Pelo contrário, Ele irá te abraçar. Ele irá te perdoar, porque o Pai ama o Filho. E nós somos filhos.
Se coloque de pé nessa noite.